Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Aleluia, Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é bom demais. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth está no Velho Testamento, depois de Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 22. O tema da mensagem nessa noite é: calma, vai passar. Amém? Nós temos que ter calma na nossa vida. Tudo vai passar, em nome de Jesus. Uma vez eu li uma frase do Augusto Cury que diz: a dor, ela tem duas funções na nossa vida. Ela pode te destruir ou te construir. E aí somos nós que vamos escolher, né? Se nós vamos permitir sermos construídos a cada dia, erguidos, ou se vamos ser destruídos com aquilo que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus já é clara nisso, né, irmãos? Jesus, Ele é o nosso socorro, a solução. E Deus certa vez nos deixou um conselho, que todos os dias nós temos a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então vai partir de nós escolhermos o que nós queremos viver, sabe? Porque dificuldades toda a humanidade vive. O cristão, ele não está isolado disso. O cristão, ele também vive dificuldades, problemas. Só que eu quero te falar que com Jesus, pertinho de Jesus, isso tudo se torna melhor, porque Ele pega essas coisas para ser transformadas em bem. Ele pega essas coisas para ser transformado em milagre, em glória, para o nome dEle ser exaltado. Então, passar, você vai passar. Mas eu quero te dizer que com Jesus, pertinho de Jesus, vai ser muito melhor, amém? Oh, glória a Deus. Vamos ler. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes dessa história. Você que já conhece, você vai relembrar. E nós vamos mergulhar aqui hoje nessa história, nessa família, trazendo muitos ensinamentos para os nossos dias atuais. Amém? Eu quero ler no telão com vocês, do versículo 1 ao 22. Diz assim: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderei ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim,
ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morares, morarei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aleluia, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, esse é o momento que nós vamos, Pai, mergulhar na Tua Palavra. Nós vamos, ó Pai, esmiuçar os Teus ensinamentos. Oh Deus, nós vamos cavar e sabemos que nós podemos encontrar tesouros e mais tesouros que estão escondidos, prontos para nós, prontos para o Senhor nos entregar. Nós queremos receber os Teus tesouros nessa noite, a Tua revelação, a revelação que vem do alto, que seja uma palavra rema para nós, que a Tua igreja, Pai, receba este alimento com fervor, Pai, com amor, de coração aberto, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, para cumprir com o Teu propósito, Pai, e para alimentar a Tua igreja, que eles saiam daqui hoje fortalecidos, renovados, fortes, Pai, para viverem os seus dias, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Gente, aqui eu vou voltar lá no início da história e nós vamos percorrendo por ela, trazendo grandes lições para os nossos dias de hoje. Essa família era uma família constituída por 4 pessoas, né? O marido Elimeleque, a esposa Noemi e os seus filhos. A palavra vai dizer que eles moravam em Belém. Belém significa a casa do pão. Essa família era uma família de Deus. Eles eram do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Só que chegou um determinado tempo em que essa terra teve fome, essa terra teve falta, teve necessidade. E diante desse cenário, essa família decide sair de lá e ir para uma terra chamada Moabe, onde moravam os moabitas. E para quem não sabe, Moabe era uma terra inimiga. Moabe já tinha dominado Israel por 18 anos. Israel tinha sido escravos. Moabe tinha maltratado com Israel. Então os moabitas não eram o povo de Deus, era o povo inimigo. Israel era o povo escolhido de Deus, amém? Eu preciso que você entenda o que eu quero te falar aqui. Então, quando Elimeleque, o cabeça, o homem dessa casa, decide ir embora de Belém, a palavra não diz que ele consulta o Senhor. A palavra não diz que ele ora, que ele espera uma resposta, que ele tem alguma atitude assim de consultar a Deus, se seria aquela decisão que ele teria que tomar, sabe? E eu vejo nessa situação
nós nos dias de hoje, a casa do pão, Belém, nós podemos considerar a igreja, a vida com Deus. Nós somos o povo de Deus, e nós não estamos longe ou limitados, ou não chegará a nós os dias maus, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse dia de aflição chegou para essa família um determinado tempo. Uma família de Deus, escolhida, que morava na casa do pão. Belém significa a casa do pão. Então provavelmente esse nome foi escolhido para essa cidade, porque ali era um lugar de fartura, ali era um bom lugar de se morar. Só que quando chega essa necessidade, queridos, a primeira atitude deles é de ir embora. E o que eu quero começar te ensinando com a história dessa família? É que nós não devemos fugir no dia da aflição. Nós não devemos ir embora. Nós não devemos nos afastar da presença de Deus. Nós não podemos sair da igreja, parar de congregar, não ser mais cristão, porque um dia chegou uma aflição, um dia chegou um dia mau na sua vida. Nós não podemos ser como Elimeleque, que não consultou o Senhor, que não se importou com a opinião de Deus, que não quis saber o que Deus pensava sobre aquela situação. Porque um dia mau, quando ele estiver presente na sua vida, isso não quer dizer que Deus não te ama, que Deus não está com você. Você não está sozinho. Não é só com você, não é só você que vive isso. Eu estou aqui como pastora para te dizer que nós todos vivemos dias assim. Não é você isolado, você não precisa se sentir solitário num dia difícil. Jesus continua presente na sua vida, Ele continua ali contemplando, vendo, ajudando. E pode ter certeza que Ele virá com auxílio ao seu favor. Em nome de Jesus, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, olha só o que Pedro diz para nós: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. E olha só o que ele fala: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo que não é só você, não é somente eu, mas todo mundo, todos os cristãos, todos passamos por dias de aflição. Todo mundo vai passar por um dia em que nós devemos resistir. Então nós vamos precisar suportar. Aqui ele fala: estejam atentos, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não desistam, para que vocês não desacreditem num dia mau. Eu estou aqui hoje para te dizer que você não pode fugir da presença de Deus, muito menos abandonar Deus, porque Ele continua sendo Deus. Então a primeira atitude é: não fuja. Fala com o seu irmão: não fuja. Não fuja. Jonas, ele tenta fugir do propósito, porque ele achou que estava difícil. Ele foi parar na barriga do peixe. Quem conhece? Difícil, piorou, né? A situação ficou pior, queridos, quando ele tenta fugir da presença de Deus. Sabe, a condição para nós não é essa. Nós não podemos fugir, porque sem Jesus fica mais difícil. Sabe, o leão, quando está com fome, ele não come capim. Ele insiste até ele encontrar a sua carne. Ele sabe que ele é leão. Ele sabe a sua identidade. Leão não foi feito para comer capim, ele foi feito para comer carne. E nós cristãos não somos chamados para desistir.
nem para se apavorar. Não te perturbe, não te apavore. O Senhor é o teu Deus. Você não foi chamado, e o Senhor não quer que você volte ao capim. Deus quer te dar carne, alimento bom, comida boa, que dá sustância. Amém, querido? Nós devemos permanecer e perseverar até encontrar uma boa caça. Nós vamos caçar até encontrar um bom alimento. Amém? Então, a primeira lição que eu quero te falar, que eu quero te dizer: não fuja, não pare, permaneça. Você sair do meio da comunhão, do corpo de Cristo, você paralisar a sua vida com Deus, vai te levar a viver situação que você não gostaria de viver. E nós vamos ver isso aqui nessa história. Quando Elimeleque decide ir embora, fugir daquele dia difícil, nós vamos ver que ele, buscando a sobrevivência, eles encontraram a morte. Eles buscando o alívio daquele momento, algo rápido, imediato, tentando evitar a fome, eles não puderam evitar a morte. E eu quero trazer isso hoje para nós, sabe, espiritualmente falando. Quantos de nós às vezes temos atitudes precipitadas, que aparentemente é fácil, é mais rápido, e o que vamos encontrar no final é um caminho de morte. No final a gente vai viver coisas que nós não gostaríamos de viver, sabe? Nós vemos a história de Judas. Judas, buscando ser mais rico facilmente, ele roubou, ele traiu, e isso levou ele a uma condição muito pior depois. Ele não suporta a culpa, ele se mata. Nós vemos tantas histórias na Bíblia. Saul que vai e vende sua primogenitura para o seu irmão Jacó, por causa de um prato de lentilha. Era uma atitude rápida e aparentemente nada a ver. O que tem isso? Não tem problema nenhum. Ele perdeu o seu direito de primogenitura, que naquela época era algo tão importante. Ele deixou de ter o direito de um filho, de primeiro filho, que naquela época era assim, era grandioso. Então eu quero te dizer, cuidado, porque buscar soluções rápidas, caminhos talvez tão fáceis, pode te levar a uma situação complicada. Mentiras, roubo, engano, não são esses os caminhos que vão nos dar uma solução boa. Não será. Aparentemente, queridos, aquela família não estava fazendo nada demais. Eles estavam apenas buscando um alimento. Eles estavam apenas buscando a sobrevivência, não é? Se você ler essa história sem se aprofundar, você vai achar que não tem problema nenhum. O que tinha de errado nisso? E quantas vezes nós temos tantas chances nas nossas mãos que realmente não são boas, mas que aparentemente não tem nada demais, porque vai te trazer um alívio momentâneo, mas não está certo. A palavra de Deus diz que não, mas você precisa de um socorro rápido, e o Senhor nos diz: cuidado, você não precisa disso, porque Ele vai vir com auxílio. Nós vamos chegar lá, o socorro vai vir, você só precisa ter calma, porque vai passar. Não vale a pena você procurar atalhos, você buscar algo que aparentemente para o ser humano não tem nada a ver, mas que para Cristo, que para a palavra está dizendo não. É um caminho que te leva à morte. Gente, mentira, qualquer mentirinha é mentira, é pecado. O pai da mentira é o diabo. Não vai a esse engano. O roubo, o engano, deduzir é você querer reter algumas coisas para poder apagar outras, sabe? Mentir para o seu cônjuge, para o seu filho. Às vezes pequenos detalhes está te levando por um caminho ruim, a qual te trará consequências ruins. Você está me entendendo? Amém?
Quem já ouviu a história das raposinhas na Bíblia, lá em Cantares? Em Cantares vai dizer que as raposinhas, elas entram pelas vinhas, pelas plantações, e elas acabam com tudo. Aparentemente, elas são tão bonitinhas, elas são tão fofinhas. Aparentemente, aquelas raposinhas não faz mal a ninguém, mas elas detonam, elas acabam com uma plantação de vinha. Então não caia, amém? Calma, o Senhor está vindo com favor, aleluia. Não caia nessa, não adianta, porque esse não é o caminho certo. E nós vamos ver que no decorrer dessa história, Noemi, ela começa a culpar a Deus com tudo de ruim que aconteceu com a família dela. Foi uma escolha deles, foi uma decisão deles, mas no final de tudo, ela vai dizer por 4 vezes aqui, que foi a mão do Senhor que fez aquilo com ela. Então, meu irmão, nem tudo é culpa de Deus. Na verdade, essa é uma frase muito pesada, sabe? A consequência daquela decisão bateu a porta. Um caminho que parecia bom, era um caminho de morte. Então, Deus, Ele não é o homem mau, que quando tudo está dando errado na sua vida, você vai olhar para Ele e vai dizer, Ele é muito mau. Como pode existir um Deus que faz isso comigo? Não. Deus, Ele é amor, e Ele deu o seu único filho, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Quando o nosso entendimento está sendo levado a acreditar que Deus é mau, que Deus é que pesa a mão, que Deus é que traz tanta aflição à humanidade, você está entendendo errado, você está lendo a Bíblia errado. Porque o homem colhe de seus frutos. Aquela família naquele momento colheu dos seus frutos da sua decisão. E não era as mãos do Senhor sobre aquela situação difícil. Seu marido morre, seus 2 filhos morrem. E aí, diante disso, o que ela resolve fazer? Ela resolve trocar o seu nome. Ela diz, eu não me chamo mais Noemi. Noemi tinha um significado lindo, agradável, amável. E ela diz, a partir de hoje eu me chamo Mara. Eu sou uma mulher amarga. E aqui ela deixa bem claro, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Queridos, como é que você tem sido conhecido? Aquela mulher trocou o nome dela porque ela quis. Talvez você está se chamando de algo que não foi o Senhor que colocou sobre você. Porque toda vez que Deus trocou o nome de alguém na Bíblia, foi para apontar um caminho, foi para dar um destino, foi para falar o que ele se tornaria, o que ele estava fazendo naquela vida a partir daquele momento. Só que aqui é o contrário. Ela mesmo tira a sua identidade de agradável, de amável, o que de fato ela devia ser, porque as suas noras nem queria deixá-la, e uma delas não deixou. Ela provavelmente era uma mulher boa, uma sogra muito boa, gente. Quem vai querer morar com a sogra? Só Ruth. Brincadeira, eu amo a minha sogra. Entende? Só que por causa de uma situação daquelas, ela trocou o seu nome. Ela disse, eu sou uma mulher amarga. E eu quero te perguntar, como é que as pessoas têm conhecido você? Como as pessoas têm te chamado? A amarga. Outro dia eu ouvi um vídeo no Lago Meme no Instagram, que foi uma homenagem do Dia das Mães. Aí as crianças estavam todas no altar, e o pastor passa e pergunta para cada uma delas assim, com qual palavra você descreve a sua mamãe? Aí uma delas falou assim, cansada. Provavelmente é o que ele ouve dentro de casa o tempo todo. Eu estou cansado, não me chama, não me amola, eu estou cansada. Então, ele descreveu a mãe dele como uma qualidade, mamãe cansada.
Então, como será que nós estamos sendo conhecidos aí fora? Como uma pessoa que só reclama? Como uma pessoa doente que só vive falando de doença? Como uma pessoa fofoqueira que só fala mal dos outros? Qual é o nome que as pessoas têm colocado em nós? Talvez você não trocou o seu nome, mas você está fazendo com que as pessoas troquem por você, por causa das suas atitudes. Só que o Senhor está dizendo, Ele te escolheu. O nome dEle para você é de perdoado, é de filho, amado, escolhido, povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Esses são os filhos de Deus, esses são vocês. Esse é o nome que o Senhor coloca sobre vocês. Um dia mal não vai trocar o seu nome para Mara. Um dia mal não vai trocar o seu nome para amargo. Sabe, uma pessoa que briga com todo mundo, que desconta em todo mundo, tudo que passa, não precisa chegar a esse lugar, porque o Senhor virá com auxílio ao seu favor. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos ver que na história, depois que o seu marido morre, os seus filhos morrem, ela tem uma atitude. E a atitude dela é de voltar para... Quem conseguiu pegar a história? Ela estava em Moabe. Quando o marido morreu, ela ficou sozinha apenas com as noras. O que acontece? Ela decide voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Ela decide voltar para Belém. Ela decide voltar para a casa do pão. E por que ela decide voltar para a casa do pão? Porque lá no versículo 6 vai dizer: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera com auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela descobre que o Senhor foi com favor para Belém. Ela morava em Belém, ela tinha parentes em Belém. Se a gente ler todo o capítulo, nós vamos ver. Todos continuaram. Noemi saiu. Noemi não contemplou de perto o milagre. Noemi não pôde ver o favor do Senhor chegando, porque aqueles que fogem não vivenciam o que o Senhor faz. Aqueles que vão embora não vão ver a glória de Deus se manifestando. O Senhor chegou com favor. Belém não continuou naquela aflição. Belém não permaneceu faltando pão. Belém não permaneceu com dificuldade. Mas o Senhor foi com favor. Quando ela descobriu isso, ela decide voltar, querido. O Senhor tem favor para nós. Por isso que eu te falo, não desista, não canse, não pare. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Eles correm e não se cansam. Aleluia! Como é maravilhoso a gente ver. Calma, vai passar. E você vai poder contemplar o auxílio do Senhor ao seu favor, meu irmão. Sabe como quando tudo se conecta ao nosso dia de hoje? Uma história tão antiga, mas que nos ensina tanto. Eles têm Deus, o dia mal chega, eles vão embora, escolhem um caminho ruim, tem consequências ruins, mas eles soubem de longe que o Senhor não esqueceu do seu povo, como Ele nunca se esquece. Amém? O Senhor não esqueceu de você, e Ele nunca vai esquecer. Então, nós vemos que quando Noemi, ela tem a atitude de voltar para um lugar onde ela nunca deveria ter saído, Deus vem com um favor, Deus renova, e Deus coloca a Ruth em seus caminhos. Deus presenteia Noemi
com uma mulher, com a sua nora, que diz: Noemi, eu não vou te deixar. Aonde você for eu vou, aonde você estiver eu vou estar. Aonde você ser sepultada, eu serei sepultada ali, mas até o dia da sua morte eu não te deixarei. E é exatamente assim que Deus faz conosco. Toda vez que você tem a decisão por Ele, que você escolhe Ele, os caminhos dEle, a casa dEle, ou se voltar para Ele, por mais que você tinha se esquecido ou fugido, Ele te entrega o Espírito Santo dEle e diz: Ele estará com você todos os dias, no dia mau, no dia bom, te consola, te ajuda, te responde. Ruth aqui, para mim, dentro de tudo que nós estamos falando, representa o próprio Espírito Santo que Deus nos dá quando nós decidimos viver com Ele. Ele não te deixa só, Ele não te desampara, Ele te dá esperança novamente. Ele não deixa Noemi sozinha, ela não ficou desamparada quando ela decidiu voltar. Deus levanta Ruth para estar com ela todos os dias da sua vida, e Deus surpreende aquela família novamente. Ruth se casa com um parente de Noemi, dá filhos, a geração de Noemi continua, e não acaba a história daquela família. Ruth se torna descendente de Jesus, vai estar lá na genealogia de Jesus. Então, meu irmão, quero te falar, quando você pensa que é o fim, pode estar sendo um grande começo para a sua vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, meu irmão, todo mundo achou que era o fim de Jesus. Quando Jesus estava derramando o seu sangue, humilhado, cuspido, envergonhado, cortado, rasgado, todo mundo achou que ali tinha acabado, até mesmo os discípulos. Mas eles não sabiam que estavam começando uma nova era. Era o início de tudo, de uma nova aliança, de um novo tempo, até mesmo de um novo calendário. E a partir de então começa depois de Cristo, antes de Cristo. Porque quando nós permanecemos com o Senhor, Ele constrói a nossa história. Ele faz dessa dificuldade amadurecimento. Ele faz dessa dificuldade algo novo, uma experiência nova. Ele eleva a sua fé. Por isso que eu te falo, um dia mal você pode viver, independente se você está com Ele ou sem Ele. Mas eu quero te dizer, com Ele é muito melhor, e vai passar. Amém. Eu quero te convidar a se levantar, eu quero orar com você. Louvor pode subir, nós vamos cantar novamente a primeira canção que foi ministrada. Essa noite está sendo profética, irmãos, desde o primeiro louvor. Quem tem ouvidos, ouça. Deus está nos levantando com fé, com todos os louvores que foram cantados, a ministração, tudo que está sendo falado aqui. Deus, Ele te levanta nessa noite, Ele te pega pelas mãos e Ele diz: calma, filho, porque passa. Nada na vida, se você quiser, não será para sempre. Basta você ter boas escolhas. Tenha fé, tenha a escolha de fé. Melhor é escolher acreditar do que duvidar. Sabe, eu entendo você quando a alma se abate, o choro vem, mas eu quero te dizer que isso não te define. Um dia desse assim não pode definir quem é você. Você se levanta, você avança, você permanece, você dá um salto, você dá um pulo, você coloca um louvor. Jesus é com você. Você que está aqui hoje, eu não sei como você chegou, se é a primeira vez que você ouve uma mensagem sobre Jesus, mas Ele é o Deus dos vales e Ele também é o Deus das montanhas. Esse é o nosso Deus. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo.
mal algum me acontecerá. Sabe quando Davi fala sobre isso? Ele está falando de um caminho que o pastor tinha que percorrer até chegar a pastos verdejantes, para chegar a pastos bons, para chegar às águas tranquilas. O caminho passava por um lugar de vale da sombra da morte. Era um caminho difícil, era um vale, era apertado, tinha pedras, espinhos. Era difícil, mas Davi fala que depois que você passa por esse vale, sabendo que no vale Ele está com você e mal algum te acontecerá, você vai chegar em pastos verdejantes, águas tranquilas, você vai poder desfrutar do que Ele tem para te entregar logo ali, logo depois. Por isso que eu te falo, calma, vai passar, em nome de Jesus. Oh, você querido, você é filho amado de Deus. Então se levante e cante com a gente nessa noite essa canção. Dias de aflição chegaram, as tempestades começaram. Eu continuarei. Nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebraram, sementes que não germinaram. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Chegaram, as tempestades começaram. Mas aí o que você vai fazer? Continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebraram, sementes que não germinaram. E aí o que você vai fazer? Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei, que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Cadeias que não se quebraram, sementes que não germinaram. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei, que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei, que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A
está no controle. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele. Seja um profeta e diga para ele: o Deus que pode tudo está no controle de tudo. O Deus que pode tudo está no controle de tudo. O Deus que pode tudo está no controle de tudo. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei. Meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou, Minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei. Meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Nós declaramos que nós confiaremos, que nós resistiremos. Pai, eu declaro sobre a vida da tua igreja uma paz que excede todo entendimento. Senhor, independente da circunstância, aflição da vida, o Senhor diz que a tua paz está sobre nós. O Senhor repousa o teu Espírito Santo sobre nós. E que a tua igreja, Pai, agora seja fortalecida. Que essa paz venha invadir o coração, a alma deles, Pai. Que toda a aflição seja revertida em fé. Que toda angústia seja transformada em esperança. Em nome de Jesus. Porque o Senhor diz: enquanto a vida, a esperança para nós. Nós podemos resistir, suportar, acreditar sim, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus filhos consigam, Pai, viver todos os dias da vida deles, Senhor, sem pensamentos de morte. Senhor, tantas pessoas têm pensado em se matar. Tantas pessoas têm achado que a solução é tirar a sua vida, meu Pai. Senhor, que todo espírito de morte, todo demônio que tem se levantado contra as mentes que estão aqui ou que estão aí fora nessa cidade, Pai, que eles caiam, que eles saiam do meio da nossa cidade, em nome de Jesus. Tantas pessoas, Senhor, que não têm conseguido resistir e nesses dias, Pai, têm se entregado ao desespero, à depressão, ao síndrome do pânico. Senhor, em nome de Jesus, cura nossas almas, cura o nosso coração, Senhor. Cura em nome de Jesus, que todas as enfermidades nesta hora causadas pela alma, Senhor, sejam repreendidas em nome de Jesus. Porque a nossa alma, a nossa mente é de Cristo. É o Senhor que comanda, é o Senhor que domina a nossa vida, em nome de Jesus. E nós repreendemos, Pai, todo espírito perturbador que tem rondado os quatro cantos dessa cidade. Pai, sobre aquela ponte nós declaramos os teus anjos acampados, Pai, em nome de Jesus. Segura essas vidas, Pai, que essas vidas vejam nesse momento que o único socorro é o Senhor, que não há vida fora de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos que estão aqui, Pai, e que tinham pensado em ir embora, tinham pensado em desistir, Deus, segura eles. Espírito Santo, segura eles. Segura eles, Senhor. Porque eu tenho certeza que eles verão como o Senhor virá
com grande auxílio, trazendo favor, alívio, em nome de Jesus. Nós liberamos aqui, Pai, essa palavra de esperança e de vida, para que o teu povo, Senhor, seja um povo de cabeça erguida, sejam soldados valentes que não fogem à batalha. Oh, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Nós cremos que dias de noite podem até arrancar lágrimas de nossos olhos, dias de trevas podem até tirar de nós, ó Pai, grandes lágrimas e choros, mas também nós sabemos que ao amanhecer, o dia, Pai, que chegará, tragará grande alegria, grande vitória e grande testemunho, em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor faz. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Oh Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Pai, pessoas que vão viver a tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você crê? Você crê? Eu vou te dar a oportunidade de você confessar com a sua boca. Você crê? Aleluia! Então Jesus diz para você: não se turbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas então levanta Tomé e diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho, Jesus? E aí Jesus respondeu: Tomé, oh discípulos amados, vocês não entenderam que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Oh, aleluia! Se você ama Jesus, você pode aplaudir Ele. É por esse caminho que Ele te convida a ir nessa noite. Não mude a sua rota, não mude a sua direção. O caminho é Jesus.